Lucas 4, a partir do verso 31, irmãos, diz assim, a poderosa palavra do nosso Deus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amém, irmãos. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe com o entendimento e a transformação que provém da sua palavra. Deus, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor opere em nós maravilhas, Pai. Precisamos que o Senhor realize um verdadeiro milagre, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor, fazendo que haja vida, Pai, em nossos corações, meu Deus, e que dia após dia, Senhor, essa vida possa transbordar, meu Deus, em todas as áreas do nosso ser, e nós possamos, meu Deus, viver uma vida que reflete a Tua glória, Pai, a Tua grandeza, a autoridade de Cristo sobre nós. Nos abençoa, Deus, nos guarda de todo mal, de todo pecado, e faz com que nós sejamos, meu Deus, santos e irrepreensíveis, submissos ao Senhor, meu Deus, em todas as coisas. Abençoa o Teu povo, Pai, tem misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Existem vários tipos de autoridade, irmãos. Tem algumas pessoas que nós chamamos de dizer, olha, essa determinada pessoa é uma autoridade naquele assunto. Significa que ela sabe muito sobre aquilo e a gente está disposto a ouvi-la, o que ela tem a dizer sobre aquele determinado assunto. Existe uma autoridade que está mais relacionada a um poder físico, a capacidade que alguém tem de subjugar as outras pessoas. Né? E é uma autoridade que se dá muito pelo medo, e a gente se submete a algumas autoridades, né, como as autoridades policiais, e a sociedade é controlada por isso, porque as pessoas têm medo do que pode acontecer com elas se elas desobedecerem esse tipo de autoridade. Esse texto vem falar sobre a autoridade de Cristo, irmãos, que é a autoridade mais alta do que a autoridade que qualquer homem possa exercer sobre as nossas vidas. Veja, a gente tem meditado no Evangelho de Lucas, irmãos, desde o início dele, e isso ajuda a gente a compreender melhor o texto que nós estamos meditando aqui nessa manhã. Porque a gente vê que Jesus, ele não foi alguém que surgiu do nada. Pelo contrário, Jesus foi alguém que foi anunciado, alguém aguardado. Essa é a grande diferença, irmãos, a maior diferença de Jesus para qualquer outro homem. Jesus, como homem, ele foi aguardado desde o jardim do Éden. Ele é Deus sobre todas as coisas. Veja que a gente vê que há um anúncio desse ser maravilhoso que viria estar entre nós, que Deus que se faria carne. E a gente vê que, inclusive, há o anúncio da pessoa que vem anunciá-lo. Né? João Batista é anunciado antes de Jesus. E a gente vê, então, que os dois primeiros capítulos vai tratar do anúncio, do nascimento
e da infância, tanto de Jesus quanto de João Batista. Então, a partir do capítulo 3, a gente vem conhecer João Batista, ele já como adulto, iniciando o seu ministério. E aqui no capítulo 4, a gente vem ver Jesus iniciando o seu ministério depois de ter sido tentado por Satanás, depois de ter sido relatado por Lucas que ele é o segundo Adão, ou seja, ele é aquele, de fato, ele é aquele homem que nós estávamos aguardando, o Filho de Deus, que de fato faria a vontade do Senhor em todas as coisas. E a gente então, irmãos, ainda esse texto ainda está relacionado aqui a essa tentação que Jesus sofreu no deserto. No texto passado nós vimos que os homens podem se comportar pior até mesmo do que Satanás, porque Satanás tentou Jesus dizendo, olha, pula daí, porque o Senhor dará ordem a teu respeito, vai fazer com que os anjos te guardem. Mas os homens, irmãos, depois que Jesus pregou na cidade dele, onde ele foi criado, em Nazaré, os homens, eles mesmos queriam precipitar Jesus. Eles mesmos queriam matar Jesus. E a gente vê que Jesus fugiu daquelas pessoas e continuou o seu ministério, continuou a sua pregação. E é onde nós estamos aqui agora. A Bíblia nos diz que Jesus ele desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e ele ensinava no sábado. Veja, irmãos, que pela segunda vez aqui no ministério de Cristo, a gente vê a relação e a necessidade que Jesus tinha de adorar a Deus. Se nós olharmos no texto passado, irmãos, nos diz que, no versículo 16, diz que Jesus foi para Nazaré, onde foi criado, e entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus ele tinha esse costume de adorar a Deus, irmãos, ele sendo o próprio Deus. Ainda assim, ele tinha o costume, ele não quebrava o dia do Senhor, ele não faltava o culto, o momento de adoração. Ele, pelo contrário, ele se fazia presente sempre. Era um costume do Senhor Jesus. E a gente vê aqui que, mais uma vez, não apenas quando ele estava em casa, não apenas quando ele estava na sua cidade, mas agora ele está em outra cidade. E ainda assim, ele está ensinando no sábado, ou seja, guardando o dia do Senhor. Cafarnaum, irmãos, é a cidade que ela era bem maior do que Nazaré, era a cidade central ali da região, onde a Galileia, né, tinha como uma das suas principais cidades essa cidade de Cafarnaum. E a gente vai ver nos evangelhos, aqui em Lucas e também nos outros evangelhos, que essa cidade é uma das principais cidades onde Jesus ele exerceu o seu ministério. Justamente pela centralidade dela, por essa ser uma cidade um pouco maior e comportava então mais pessoas afluíam para lá para que eles pudessem ouvir a mensagem do evangelho pregada através de Jesus. Então Jesus fez desse local um dos principais locais onde ele realiza milagres, onde ele ensina, ele prega a palavra de Deus. E a gente vê que nessa cidade, então, Jesus estava ensinando no sábado e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Veja, irmãos, que isso daqui é dito também no texto passado. Jesus, quando ele pregou em Nazaré, na sua própria cidade, ele pregou o evangelho ali e as pessoas se maravilhavam do seu ensino. Aqui nessa ocasião, Lucas ele não vai dizer qual foi o ensino específico de Jesus, qual foi o texto que Jesus pregou, porque não precisa ele dar todas as vezes esses detalhes, porque o texto passado foi a primeira pregação de Jesus registrada no Evangelho de Lucas. Ele quer que a gente tenha ela como modelo, como exemplo, sempre que falar, olha, Jesus pregou, é para a gente ter como modelo essa pregação aqui que ele fez no texto passado, que ele pregou o texto de Isaías 61, ele leu o texto e a pregação dele foi dizer assim, hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, o que Jesus pregava sempre, irmãos, independente do texto que ele estava expondo da palavra de Deus, era que ele era o cumprimento de toda a escritura. Por exemplo, se nós formos para o final do Evangelho de Lucas, irmãos, no capítulo número 24, último capítulo do Evangelho, a gente vai ver primeiro o versículo número 27, irmãos, falando a respeito de Jesus pregando para duas pessoas aqui no caminho da cidade de Emaús. Ele diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E se nós formos olhar ainda no capítulo 24 de Lucas, irmãos, no finalzinho do versículo, no versículo 44, vai dizer, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então, a pregação de Jesus, irmãos, era uma pregação única, porque a pregação dele era ele mesmo. Ele ia mostrar como que a Escritura falava a respeito dele. Que é exatamente isso que também Lucas vai registrar, que os apóstolos faziam no livro de Atos. Quando Paulo ele ia pregar, né, a Bíblia registra isso de modo muito claro, ele pregando, quando ele está pregando ali na cidade de Bereia, ele vai falar, ele vai mostrar tudo que as escrituras falavam, que Jesus ele era realmente o Messias. Ele vem comprovar pelas escrituras, isso é registrado em todo o livro de Atos. A pregação dos apóstolos era única, irmãos. A única coisa que eles pregavam era exatamente isso que Jesus Cristo também pregava quando ele estava aqui em terra. Eles diziam, Jesus Cristo é o cumprimento de todas as escrituras. Jesus Cristo ele veio ao mundo e ele cumpriu as escrituras completamente. E vejam, irmãos, as pessoas estavam se maravilhando desse ensino de Cristo. Veja que a gente não precisa querer ter uma outra mensagem, querer ter várias mensagens, mas a única mensagem, irmãos, que esse mundo precisa é a mensagem de que Jesus Cristo, ele é a salvação para todas as pessoas, para todas as coisas, para todas as áreas da vida. Não existe outra salvação, irmão. Não existe outra coisa que nós devemos buscar em Deus a não ser Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, irmãos, não existe outra coisa que nós devemos buscar a não ser a própria salvação. E a gente vai ver que esse texto ele ensina exatamente isso. É disso que o texto vai tratar no final das coisas. Veja que eles dizem que Jesus ele ensinava com autoridade. Isso é dito também nos outros evangelhos, que Jesus ensinava com autoridade. E era diferente, então, da pregação dos outros mestres da lei, porque a pregação deles naquela época geralmente era assim, irmãos, era dizer, olha, um rabino fulano de tal, e eles iam falando, olha, um rabino fulano de tal ensinava isso, o outro rabino ensinou isso a respeito desse texto, o outro rabino ensinou isso a respeito desse texto. E eles passavam mais tempo falando o que foi ensinado sobre aquele texto do que o próprio texto ensina. Jesus não, irmãos. A mensagem de Jesus era clara. Era, eu sou a mensagem. Eu sou o conteúdo desse texto. Jesus ele diz: vinde a mim, venham a mim. Jesus pregava uma mensagem que apontava para ele mesmo. A mensagem de Jesus era uma mensagem com autoridade, irmãos. Veja que eu e você, a gente deve ver na nossa vida, se servirmos ao Senhor, se nos submetemos a Ele, se nós ouvimos a mensagem de Cristo, irmãos, se nós ouvimos o Evangelho, e se isso é o suficiente para que nós nos maravilhemos. Porque, veja, as pessoas podem, inclusive, até mesmo se maravilhar com isso e não estarem salvas. Como, por exemplo, nós vimos no texto passado. Em Nazaré, quando Jesus pregou o Evangelho, as pessoas ficaram maravilhadas também. No entanto, rapidamente aquilo passou. Como na parábola do semeador. Satanás retira aquela mensagem do coração das pessoas e as pessoas querem algo mais. Então, eu e você, a gente pode se maravilhar com a palavra de Deus, com o Evangelho, e ainda assim não sermos salvos. Mas é impossível que nós sejamos salvos e nós não nos maravilhemos com a palavra do Evangelho. Veja então, se a primeira coisa que é dita no texto é que a mensagem do Evangelho, irmãos, ela é maravilhosa. Que a doutrina de Jesus Cristo, de que ele é a salvação desse mundo, é maravilhoso, irmãos. Mas Jesus também demonstrava a sua autoridade não apenas pela forma que ele ensinava. Em seguida vai ser dito que Jesus demonstrava a sua autoridade até mesmo pela forma que ele expulsava demônios. É dito no versículo número 33. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E de novo, irmãos, essa mensagem aqui ainda está relacionada à tentação de Cristo. Se lembrem que naquela ocasião, quando Satanás estava tentando o Senhor Jesus, uma das tentações, ou seja, a forma pelo contrário que ele introduzia as tentações era dizendo, se és o Filho de Deus, ou seja, já que você é o Filho de Deus, então faça isso ou faça aquilo outro. Mas os próprios demônios aqui se entregam, diferente de Satanás, que quis fazer parecer que a divindade de Cristo precisava ser mostrada por alguma ação dele. Os demônios, eles dizem claramente que eles sabem que Jesus Cristo tem toda a autoridade. Veja, Satanás, ele diz, olha,
os reinos estão sobre minha autoridade e eu dou a quem eu quiser. Mas nosso texto vem mostrar que a autoridade de Satanás é uma autoridade usurpada. E Jesus Cristo ele veio a esse mundo justamente para desfazer as obras do maligno, para mostrar que, na verdade, ele é quem tem autoridade. Ele não precisa receber a autoridade das mãos de Satanás, ele veio para tomar. É isso que nos é dito nos outros evangelhos, quando vai falar a respeito do valente que foi amarrado e vai ser despojado da casa dele. Jesus ele está falando de Satanás, que de fato tinha alguma autoridade sobre esse mundo, mas agora Jesus Cristo veio para amarrá-lo e para despojar toda a sua casa, ou seja, todas as almas que estavam sob seu domínio. Jesus veio para arrancá-las do domínio de Satanás, que Jesus veio para libertar os homens, como ele fala no texto de Isaías 61, que ele pregou lá em Nazaré. Veja então, perceba como é interessante, irmãos, porque os demônios eles reconhecem Jesus de um modo muito mais profundo do que as pessoas que viveram a vida toda com Cristo. Lá em Nazaré, Jesus ele pregou e as pessoas dizem: olha, não é esse aí o filho de José, não é esse aí, as irmãs dele não vivem aqui no nosso meio, a gente não conhece ele desde pequenininho, como é que ele quer dizer que vai trazer salvação? Mas veja, os demônios demonstram muito mais reverência do que os homens. Irmãos, eles dizem: você é Jesus, o Nazareno, ou seja, eles sabem exatamente quem é Jesus, sabe de onde ele veio, mas eles sabem que Jesus é mais do que um homem, porque eles dizem: bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas mais interessante do que os demônios reconhecerem quem Cristo é e a sua autoridade, porque é quase aqui como se eles estivessem implorando, né? O texto ele parece que os demônios estão sendo um pouco agressivos, mas na verdade é um pavor, um medo, um susto. É como se eles estivessem dizendo: o que, você está fazendo aqui? Não é esperado que você esteja aqui. Se a gente for ler em outras passagens, irmãos, que Jesus ele vai ter algum diálogo com os demônios, é como os demônios vão dizer para ele: você veio aqui antes do tempo, ou seja, ainda não é a consumação dos séculos, eles ainda não vão ser lançados no lago de fogo e no inferno. E eles dizem: você veio aqui antes do tempo. Mas eles reconhecem a autoridade de Cristo. Mas veja a forma que Cristo responde a eles, irmãos. Jesus os repreende, Jesus repreende esse demônio, dizendo: cala-te e sai deste homem. Isso sempre acontece nas Escrituras, é algo muito interessante, porque quando os demônios eles reconhecem quem Cristo é, Jesus vai lá e expulsa aquele demônio rapidamente. A gente vê isso acontecendo também no livro de Atos. Né? Tinha uma certa mulher com um demônio de adivinhação e o apóstolo Paulo ia passando ali, pregando naquela cidade. E toda vez que o apóstolo Paulo passava, aquela mulher endemoniada, ela dizia: esses homens aqui, eles pregam o evangelho, eles pregam a verdade do Deus Altíssimo. A Bíblia diz, até o ponto que o apóstolo Paulo se irritou e foi lá e expulsou o demônio daquela mulher. É interessante porque Jesus ele não recebe a adoração dos demônios. Nem os apóstolos também se agradam do testemunho que os demônios dão a respeito deles. Veja, irmãos, hoje em dia nós somos tão carentes que a gente quer ser elogiado, seja lá por quem for. Jesus, ele aqui poderia estar passando por um momento de carência, porque ele acaba de ser rejeitado por aquelas pessoas que ele cresceu, que viram ele crescer, pelos seus amigos de infância, e as pessoas rejeitaram ele ao ponto de querer matá-lo, precipitá-lo. Mas ele não é por isso que ele vai receber a adoração de Satanás. Por mais que eu e vocês, irmãos, nós possamos passar por momentos delicados em nossa vida, por mais que eu e você, a gente precise, irmãos, nós somos criados para nos relacionar com pessoas, isso não é um motivo para que eu e você, a gente receba, irmãos, receba a companhia e receba das mãos daqueles que são ímpios o cuidado que Deus pode nos dar. Veja, Jesus ele não precisava, irmãos, receber isso dos demônios, ele não estava recebendo dos homens também, mas ele sabia o relacionamento que ele tinha com Deus. Para Jesus bastava a palavra que o próprio Deus disse lá no momento do seu batismo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E se Deus tem todo o seu prazer em Cristo, irmãos, mesmo se todos os homens rejeitassem a Cristo, ainda assim ele ia estar plenamente satisfeito. E se eu e você também, nós somos aceitos por Deus, se nós somos filhos de Deus, então nós devemos estar plenamente satisfeitos, mesmo que sejamos rejeitados por todos os homens.
Vejam, irmãos, então Jesus ele expulsa aquele demônio e a Bíblia fala que de fato Jesus fala muito pouco, né? Na língua original ainda são menos palavras do que aqui no português. Jesus ele fala poucas palavras, cala-te, sai deste homem. E o demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Veja, a Bíblia diz que, olha o que o demônio fez. A única coisa que o demônio pôde fazer antes de sair daquele homem, diz que ele não pôde fazer nenhum mal àquele homem. Mas o que ele fez? Ele se prostrou em terra, ou seja, ele se prostrou diante de Cristo antes de sair daquele homem. A autoridade do Senhor Jesus Cristo é tamanha que até mesmo os demônios, a única coisa que eles conseguem fazer é se prostrar diante dele. Mas então o texto continua, irmãos, e nos é dito que todas as pessoas ficaram ali admiradas e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. É uma coisa que a gente precisa entender, irmãos. A Bíblia, no Novo Testamento, ele fala muito a respeito de demônio. E as pessoas, geralmente, elas pegam tudo que está no Novo Testamento, tudo que elas pegam que está na Bíblia, e elas querem reproduzir hoje em dia. Quando, na verdade, o motivo pelo qual a gente vê tantos demônios no Novo Testamento, e a gente não vê isso no Antigo Testamento, é porque era como se Satanás ele estivesse dando uma resposta à encarnação de Cristo. Cristo, ele se encarnou, Deus ele se fez carne, então Satanás, junto com o seu exército, estava aqui tentando como que não se desagarrar da terra, da autoridade que tinha sido dada a ele sobre esse mundo. Então, a gente vê muitas possessões demoníacas no Novo Testamento por conta disso. Mas os judeus eles falam de casos antes da época de Jesus de que demônios eles possuíam as pessoas mesmo. E eles tinham rituais também para expulsar os demônios daquelas pessoas. Só que eram rituais muito longos, irmãos. Às vezes demorava horas, talvez até mesmo dias, para que um demônio fosse expulso pelo ritual que os judeus realizavam. Então é por isso que eles estão aqui surpresos com a forma que Jesus expulsa os demônios, porque apenas com a sua palavra, apenas com poucas palavras, ele faz com que o demônio saia imediatamente daquela pessoa. Então eles reconhecem também a autoridade de Cristo. Veja, é dito que Jesus ele ensina com autoridade e é dito também que Jesus expulsa demônios com autoridade e poder. Então a sua fama corria por todos os lugares e por toda a circunvizinhança. E aí, irmãos, na nossa Bíblia o texto está dividido, né? Aqui encerraria-se o texto, mas na verdade esse texto está todo relacionado até o final do capítulo 4. E os irmãos já vou mostrar para os irmãos poderem observar isso também. É dito que então Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. E a sogra de Simão se achava enferma com febre muito alta e rogaram-lhe por ela. Veja, irmãos, Jesus ele vivia para servir as pessoas. Veja, ele entrou na sinagoga para poder pregar o evangelho, ele prega o evangelho. Depois aparece uma pessoa endemoniada, ele vai lá e expulsa o demônio daquela pessoa. Depois, quando parece que ele terminou o seu serviço, né, ele já pregou, já até ajudou pessoas, expulsou o demônio. Quando ele vai chegar, então, se recolher na casa aqui de Pedro, talvez para se alimentar ou descansar um pouco, a gente vê que ainda ali existe uma necessidade. E ainda ali Jesus precisa agir também. Aquela mulher estava enferma e as pessoas vão lá buscar a Cristo para que ele possa ajudá-la. E a Bíblia fala que do mesmo jeito que Jesus tinha autoridade na forma que ele ensinava, do mesmo jeito que ele tinha autoridade quando ele expulsava demônios, ele tinha autoridade até mesmo sobre as doenças. Porque olha a forma que é dito que Jesus curou. Diz que inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. É como se Jesus tivesse ordenado a febre, do mesmo jeito que ele ordenou o demônio que saísse, ele ordenou a febre que saísse daquela mulher também. E logo ela se levantou e passou a servi-los. Veja, irmãos, Jesus ele cuida de todas as nossas necessidades. Nós precisamos ouvir o evangelho. Jesus ele prega o evangelho para nós. Nós precisamos ser libertos da nossa escravidão espiritual. Jesus ele expulsa demônios. Nós precisamos então ser libertos de doenças. Jesus ele cura as doenças. Mas veja que é dito aqui, irmãos, que Jesus ele cura ou que expulsa demônios, não confia em si mesmo. Pelo contrário. Porque vejam, o que foi relatado até agora foi Jesus ensinando, Jesus expulsando o demônio e Jesus curando uma enferma.
E a gente vai ver que agora vai acontecer a mesma coisa em ordem contrária. A gente vai ver Jesus realizando muitas curas, do versículo 40 ao versículo 41. A gente vai ver Jesus expulsando demônios, e a gente vai ver também Jesus pregando mais uma vez. Então vejam, o texto, irmãos, ele está em paralelo aqui. Começa Jesus ensinando e termina Jesus ensinando. No meio do texto, Jesus está expulsando demônios. No final do texto, um pouquinho antes, Jesus está expulsando demônios. E no meio do texto, Jesus está curando uma mulher e depois Jesus está curando a multidão. Por que o texto foi escrito dessa forma, irmãos? Porque a Bíblia quer nos ensinar, quer nos dizer que Jesus ele veio para desfazer as obras de Satanás, mas que a sua principal obra que ele veio realizar foi o seu ensino. Percebam como isso é muito claro, porque quando vai falar a respeito do ensino de Jesus, irmãos, falar apenas dois versículos pequenos, versículo 31 e versículo 32, vai falar sobre o ensino de Jesus, sobre a doutrina dele. Só que aí veja, quando vai falar a respeito da cura que Jesus realizou, da expulsão de demônio que Jesus realizou no versículo 33, são dois versículos falando a respeito de um homem específico que Jesus curou. E depois, quando vai falar da cura da sogra de Pedro, vai falar uma mulher específica, vai até indicar que ela é a sogra de Pedro, que foi curada por Jesus. Mas veja que agora, quando é invertido o texto, vai falar que Jesus curou muitas outras pessoas. Ele não vai falar de uma cura específica. Ou seja, o que o texto está querendo ensinar para a gente, irmãos, é que Jesus ele veio para servir um povo específico ali, os judeus, mas aquilo ali era só o começo da obra dele. Aquela obra que ele realizou com uma pessoa, curando apenas uma pessoa, é para ser espalhada para todo mundo. Jesus ele não veio para curar apenas a sogra de Pedro, mas ele veio para curar a humanidade. Jesus ele não veio apenas para expulsar um demônio, ele veio para expulsar todos os demônios da humanidade. Perceba que é falado muito a respeito da expulsão demoníaca aqui desse homem, é explicado em detalhes. Jesus chegou na sinagoga um homem do espírito imundo, bradou em alta voz, Jesus responde, ele fala com Jesus, o demônio, e depois sai. Quando vai falar da sogra de Pedro, também é a mesma coisa. É dito que ele chegou na casa, tinha uma mulher doente, e então aquela mulher foi apresentada a ele, foi levada até ele, e ele se inclinou e curou aquela mulher. São muitos versículos, o texto é muito grande falando a respeito dessas coisas. Mas agora vejam, em apenas um versículo, ele vai resumir todas as curas que Jesus fez naquele dia. Ele diz no versículo 40, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias nos traziam e ele os curava, impondo-lhes as mãos sobre cada um. Veja, irmãos, o que foi relatado em dois versículos anteriormente, uma cura de uma pessoa específica, agora é falado todas as curas em um versículo apenas. E depois no versículo seguinte, no versículo 41, vai falar também sobre a expulsão de demônios. E de novo, vai ser apenas um versículo para falar a expulsão de vários demônios. Diz, também de muitos saíam demônios gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Meus irmãos, era falado muito a respeito de expulsão de demônio, foi falado muito a respeito de uma cura, mas agora fala bem rápido de muitas curas, fala bem rápido de muitas expulsões de demônio. E o que é que ganha o destaque, então, irmãos, no texto? O que dá destaque no texto é o fato de que Jesus veio para ensinar. Que a principal forma que Jesus vai exercer autoridade sobre os homens não é expulsando demônios, não é curando pessoas de doenças, mas é ensinando, porque veja o texto se encerra justamente dizendo isso. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Veja o que o texto diz, irmãos. Existiam ainda muitas pessoas doentes que precisavam ser curadas. Existiam ainda muitas pessoas endemoniadas que precisavam ter o seu demônio expulso. Mas o que foi que Jesus disse diante dessa situação? As pessoas estavam implorando: Jesus, não deixa a gente. Você ainda precisa curar muitas pessoas. Jesus, não deixa a gente. Você ainda precisa expulsar muitos demônios aqui. E o que é que Jesus fala, irmãos? Ele diz: é necessário. Uma expressão, como eu já disse para os irmãos, aparece muito no Evangelho de Lucas. Sempre Jesus falando sobre fazer a vontade de Deus. Ele diz: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também a outras cidades, pois foi para isso que eu fui
enviado. Irmãos, hoje em dia as pessoas estão querendo que Jesus faça milagres em suas vidas, fazendo com que elas sejam curadas de doenças, querendo que demônios sejam expulsos, querendo que problemas específicos de sua vida, coisas que as incomodam, sejam resolvidos. Mas olha o que Jesus está fazendo, irmãos. A própria forma que o texto foi estruturado, porque, veja, só era um versículo lá que falou Jesus ensinando lá em cima, e agora termina com uma parte maior do texto. É a única coisa que cresceu. Veja, sobre cura diminuiu, sobre expulsão do demônio diminuiu. O que foi que cresceu, irmãos? O ensino de Cristo. E é exatamente isso que vai acontecendo cada vez mais que a gente for analisar o Evangelho de Lucas. Ele vai começar falando a respeito de muitas curas e de muitas expulsões de demônio, mas o capítulo 24 é apenas Jesus pregando. Jesus não faz mais nenhum milagre depois que ele ressuscita, irmãos, no Evangelho de Lucas. Ele apenas encerra o Evangelho pregando. Ele encerra o Evangelho, como nós lemos, dizendo: todas as escrituras falam a meu respeito. Ele encerra o evangelho dizendo: a lei de Moisés, os salmos e os profetas, ele testificam a respeito de mim. Porque eu e você, irmãos, nós não precisamos que um demônio seja expulso de nós. A Bíblia fala: olha, um demônio sai e depois ele volta a ver a casa arrumada e ele traz 7 demônios piores do que aquele. A Bíblia fala: Jesus cura as pessoas, né? Por exemplo, ele cura o paralítico lá em João e depois ele diz: muda a tua vida, se arrependa do seu pecado, para que não te suceda coisa pior. Porque todos nós iremos morrer, irmãos. Até mesmo Lázaro, que foi ressuscitado dentre os mortos, ele voltou a morrer. Mas aquilo que vai transformar nossa vida de fato não são necessidades específicas do nosso dia a dia que sejam supridas. Que Deus venha e faça um milagre. E às vezes nós somos tão gratos a Deus por isso, irmãos. Nós temos uma gratidão tão grande quando Deus faz algo maravilhoso, quando Deus nos permite ter algo, ganhar algo, usufruir de algo. Mas nós demonstramos pouca gratidão sobre o ensino de Cristo, sobre Cristo vir e ele nos ensinar com essa autoridade, irmãos. O ensino de Jesus é com autoridade. Veja que Jesus ele não vem para nos dar conselhos. Jesus ele não vem para dizer, olha, é melhor se você fizer assim. Jesus ele vem, ele diz, submeta-se à minha vontade. Muito mais do que demônios se submetem quando Jesus diz, sai desse homem. Muito mais do que doenças se submetem quando Jesus repreende e manda largar dessas pessoas. Eu e vocês, como filho de Deus, nós devemos nos submeter à palavra do Senhor, o ensino de Jesus, que é dado com autoridade. O ensino de Jesus, irmãos, não é que vai dizer coisas boas, maravilhosas que nós queremos ouvir sobre as nossas necessidades temporais. Como ele acaba de dizer, eu vim para pregar o evangelho. Eu vim para dizer que eu sou a solução. Pare de querer que eu lhe dê algo e queira a mim, receba a mim, que eu seja a sua vida, que eu transforme a sua vida, porque senão não vai adiantar nenhuma bênção que eu lhe der, pelo contrário, todas as bênçãos que Jesus nos der, irmãos, vão ser tornadas em maldição, se eu e você nós nos submetermos ao seu ensino. Imagina só você chegar no último dia e você ser uma pessoa que pode testemunhar que você teve um demônio expulso de você. Jesus expulsou um demônio de você e ainda assim você não se submeteu a ele. Será que o seu castigo não vai ser muito pior do que aqueles em quem Jesus não operou um milagre tão belo, tão glorioso? Será que se eu e você nós somos curados por Jesus, irmãos? Será que se eu e você nós recebemos livramento de Jesus a nossa vida toda, mas no final da nossa vida, eu e você nós não estivermos nos submetendo ao ensino de Jesus? Será que nós não vamos ser julgados com um rigor muito maior do que aqueles que não viram tamanhas maravilhas? Então, irmãos, que nós possamos reconhecer a autoridade de Cristo. Até os demônios reconhecem. A grande diferença é que eu e você, a gente não precisa reconhecer a autoridade de Jesus como os demônios reconhecem, ou seja, desesperados em temor. Mas eu e você, a gente pode reconhecer a autoridade de Cristo, sabendo que ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Sabendo que essa cura que ele realiza aqui, essas curas que ele realiza, apontam para uma cura muito maior. Sabendo que essa expulsão demoníaca que é relatada aqui, sabendo que todas essas expulsões demoníacas que são relatadas aqui, apontam para uma libertação muito maior. Então, eu e você, a gente pode se submeter ao ensino de Cristo. As pessoas estão querendo tanto ver milagres,
estão querendo tanto ver o mover de Deus, quando na verdade o maior mover que Deus pode fazer em nossas vidas é arrancar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, que vai estar disposto a ouvir e obedecer à vontade de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar então o Salmo de número 2, irmãos, e nos submeter à autoridade do ungido do Senhor.